Queridos, hoje a gente vai transitar num texto que é um texto muito conhecido, e eu acredito que a partir de tudo que eu tenho ouvido nos PGs ao longo dessas semanas, dessa série, desse mês, sobre trabalho, eu tinha me preparado para compartilhar uma outra mensagem com vocês hoje, mas eu acredito realmente que o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando no meu coração para que a gente possa se dirigir até o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Então, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Assim que você encontrar o texto, você vai reparar que é um texto muitíssimo conhecido. É uma passagem muito conhecida ali no bloco final. O Sermão do Monte ele tem 3 capítulos, né? O 5, o 6 e o 7. E a gente está no final, precisamente, do capítulo 6, no qual Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem o quê? As aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nunca construíram nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vamos ler todos juntos esse finalzinho desse versículo? Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vamos ler todos juntos esse versículo aqui? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Versículo 34, todos juntos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, quem dera a gente fosse capaz, de uma vez por todas, de internalizar aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui. Quem nos dera, Jesus, lendo a Tua palavra e meditando nela, nós pudéssemos acoplá-la ao nosso coração de tal maneira que a convicção da Sua paternidade pudesse apacentar todos os nossos temores, todos os nossos anseios, todos os nossos medos. Jesus, mas essa é a nossa oração nessa noite. Espírito Santo de Deus, Você inspirou a palavra, agora a aplica ao nosso coração. Nós podemos abrir a Bíblia, nós podemos lê-la, mas sem Você, divino ensinador das Escrituras, nós não podemos calcá-la ao nosso próprio coração. Então nós oramos, nós estamos na Tua dependência agora, Espírito Santo de Deus. Nós estamos sob a batuta do Teu ensino, Jesus Cristo ressurreto. E que o Senhor possa acalmar, tranquilizar e apacentar o nosso coração, nos dizendo e nos lembrando que nós temos um Pai que se importa conosco e que nos ama. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, a gente tem vivido um cenário muito ruim no nosso país nos últimos anos, né? Eu não estou dizendo nada novo aqui, tem algumas famílias da nossa comunidade passando por desemprego. Outras famílias estão se agarrando aos postos de trabalho que têm, devido ao fato de que, aquele medo, né? Se eu ficar sem emprego nesse momento, num país em crise, como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu sei que muitos de nós têm dormido com essas coisas
né, debaixo do nosso travesseiro, como será? Como será o amanhã? O que acontecerá? E eu sei que uma das coisas que a gente acaba se tornando, nesse tempo, a gente acaba se convivendo com a ansiedade, né? Eu posso dizer de púlpito com a maior tranquilidade que eu sou uma pessoa que tem distúrbio de ansiedade e eu consigo entender a cabeça de todo mundo que tem vivido momentos de ansiedade com relação ao momento do nosso país. Eu, como uma pessoa que sofro com ansiedade, trato da minha ansiedade, eu sei o que é deitar 11 horas da noite, ficar acordado até 4 horas da manhã, tentando imaginar cenários que podem acontecer, porque se eu conseguir adivinhar os cenários, talvez eu tenha algum controle sobre esse futuro tão caótico, tão cinzento do nosso país. Eu sei o que é isso. E eu sei também o que é a gente tentar dormir para poder trabalhar no dia seguinte e não conseguir. Eu sei o que é isso. Eu sei que talvez você tenha aprendido ou já tenha ouvido que ansiedade é pecado. Eu absolutamente não penso assim. Eu penso de outra maneira. Eu penso que a ansiedade, embora ela em si mesma não seja pecaminosa, não seja pecado, a ansiedade, quando o nosso coração está ansioso, está assim, num estado de inquietude, a nossa alma não consegue se estabilizar, se acalmar, quando esse cenário se prenuncia dentro do nosso mundo interior, isso não é pecado, mas é um sintoma de que alguma coisa não está propriamente no lugar. Não é um pecado, mas é um sintoma de que alguma coisa não está propriamente no lugar. Jesus está conversando com pessoas que tinham todos os motivos do mundo para serem pessoas ansiosas. Os ouvintes de Jesus, eles eram cidadãos da Palestina do século I, eles eram judeus que estavam sob dominação romana, os romanos impunham duríssimos impostos sobre os judeus, eles tinham que pagar imposto por transações, um imposto pessoal, imposto por terra, imposto por uma série de coisas. Então, como você está vendo, nada mudou. Além do mais, os judeus eles eram submetidos a uma agenda, uma rotina de violência romana absolutamente brutal. Numa tentativa, por exemplo, de tomar o poder, Pôncio Pilatos crucificou mais de 500 pais de família numa tarde, ao redor de Jerusalém. E aqueles filhos viram seus pais sendo mutilados, atacados, destroçados e postos no madeiro numa tarde. Então, era uma sociedade que vivia um clima de violência, um clima de pobreza, um clima de instabilidade política, um clima de muitas revoltas. Era gente que não tinha o futuro certo. Era gente que olhava para o amanhã e via uma coisa cinzenta, enuviada, não havia certeza das coisas, era um futuro incerto, era um momento assim de não saber para onde as coisas iriam. Era esse o coração daqueles que estavam ouvindo a Jesus naquele momento. O mestre, conhecendo os corações mais do que qualquer outra pessoa, sabia do que se passava no interior dessa gente e por isso, não atirando no escuro, mas conhecendo os corações, ele disse: não vivam assim, não vivam ansiosos, não vivam ansiosos. Eu sei que, eu não sei se você já tentou dizer para uma pessoa que é ansiosa, para ela não ficar ansiosa. A primeira coisa que vai acontecer, ela vai ficar ansiosa, com medo de ficar ansiosa. Não é porque a gente se prende num ciclo. Mas note que Jesus, ele começa o versículo 25 com uma palavra muito especial. Qual é? Qual é a primeira palavra que Jesus fala no versículo 25? Portanto. Essa partícula no grego, ela indica tendo em vista isso que eu falei, não andem ansiosos. A gente se esquece que Jesus, ele está tendo em vista o contexto imediatamente anterior, no qual ele diz assim: não acumulem tesouros na terra. Acumulem tesouros aonde? No céu. Não acumulem tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a traça corrói e a inflação leva embora. Mas ajuntem tesouros no lugar certo. E ele diz assim: pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são como uma janela.
Se essa janela for boa, todo o seu corpo terá luz. Se esses olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E ele conclui dizendo: ninguém pode servir dois senhores, porque se eu amar um, eu vou aborrecer o outro. Então Jesus fala sobre dois tesouros, sobre dois tipos de olhar, e fala sobre dois senhores. Dois tesouros, um terreno e um celestial. Dois tipos de olhar, um olhar bom, um olhar que vê a vida com um olhar bom, e um outro olhar que no texto grego seria um olhar de cobiça, um olhar invejoso. E dois senhores, Deus e o dinheiro. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se nós confiarmos nos tesouros dessa terra, se nós tivermos um olhar para essa vida de insatisfação, de cobiça e de ganância, e se o nosso Deus for o dinheiro, nós sempre viveremos como ansiosos, porque nós estaremos confiando no dinheiro. Nós vamos confiar que o dinheiro vai prover, nós vamos confiar que o dinheiro vai colocar comida lá em casa, o dinheiro vai encher a despensa, o dinheiro vai pagar o jantar, o dinheiro vai pagar o aluguel, o dinheiro vai pagar a escola das crianças. E toda vez que nós confiarmos no dinheiro, nós vamos mergulhar no mar de ansiedade, porque o dinheiro vem e o dinheiro vai. Alguns dinheiros vão mesmo, mas vão, né? Aí alguém pode dizer assim: olha, Jefferson, eu discordo absolutamente dessa lógica de Jesus. Porque de todo jeito a gente vai ter que pagar as coisas, e toda vez que a gente tem que pagar as coisas, isso envolve dinheiro. Veja bem, o que Jesus está questionando não é a validade do dinheiro, é a confiança no dinheiro. O que Jesus está dizendo é que, ao invés de nós confiarmos num tesouro terreno, nós devemos confiar num tesouro que está guardado nos céus. Ao invés de nós termos olhos de cobiça e de insatisfação, nós temos que ter olhos de gratidão, olhos que olham para a vida com um olhar de apreciação por aquilo que Deus tem feito. E nós não podemos servir e confiar no dinheiro, nós temos que confiar no Senhor. Eu me lembro de uma ilustração que eu ouvi há algum tempo, que me ajudou a entender essa relação desse texto, que é um autor falando sobre a relação entre água e cano. Inclusive, é um texto que a gente tem no nosso material para o treinamento de líderes de IPG, que é mais ou menos assim. Suponhamos que você tivesse perto da sua casa uma fonte de água cristalina, bela e límpida. Joia. O que você faria em seguida? Montaria um sistema para captar a água, uma tubulação para levar a água dessa fonte até a sua casa, para que na sua casa você pudesse ter água. Ótimo. Agora, se porventura você, algum dia, abrisse a torneira e não saísse água da sua torneira, você concluiria o quê? Que é um problema no cano ou é um problema na fonte? Pressupondo que os canos estivessem todos limpos, todos normais, tubulação está lá. Você pressupunha que isso seria um problema de cano ou de fonte? De fonte. E esse texto ele fala assim: assim são as coisas e Deus. Deus é a fonte da nossa provisão. Deus é aquele que cuida de nós. Ele cuida de nós através de alguns canos, alguns meios que Ele usa para cuidar de nós, mas a fonte desse cuidado é o Senhor. O problema é quando nós deixamos de confiar na fonte e confiamos no cano, nós confiamos no meio. Quando nós deixamos de confiar que Deus vai nos fazer felizes e passamos a confiar que Deus, aquela pessoa, vai nos fazer felizes. Quando nós deixamos de confiar que o Evangelho vai nos dar identidade, nós passamos a confiar na identidade que vem por meio da carreira. Quando nós deixamos de confiar que Deus irá prover e acreditamos que o dinheiro vai cuidar de nós. Todos esses cenários são cenários de idolatria, onde nós trocamos o fim pelo meio, onde nós trocamos a fonte por aquele que é o meio. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a tese de Jesus é muito simples. Ele trabalha 3 pilares para mostrar o estilo de vida de alguém que confia no dinheiro para cuidar dele, o estilo de vida de alguém que confia no Senhor para cuidar dele.
E depois ele diz assim: portanto, tendo em vista que é o Deus Criador dos céus e da terra, que cuida de você, que conhece você e que se importa com você, se esse Deus é o seu Pai, então não se preocupem, não andem ansiosos. Note, Jesus está pedindo que nós não fiquemos ansiosos, não assim, não fica ansioso não, tá bom. Não, Jesus está pedindo para que a gente internalize o fato de que Deus está cuidando de nós. Jesus está nos pedindo para meditar na paternidade de Deus, e logo em seguida ele diz assim: olhem para os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, e o Pai Celestial cuida de cada um deles. Olha só, o que Jesus está dizendo claramente no texto é que Deus tem um cuidado com aquele passarinho que canta na sua janela de manhã. E há uma pergunta retórica muito pungente de Jesus no texto, quando ele diz assim: quanto mais você vale do que um pássaro? Na ordem de criação de Deus, quanta importância Deus dá à sua vida, mais do que os pássaros. Então, se Deus é competente o bastante para conhecer cada passarinho que voa no céu, se Deus é competente o bastante para conhecer cada espécie que Ele mesmo formou, Deus não será competente o bastante para conhecer a sua necessidade, a necessidade da sua família e cuidar de você? E aí Jesus pede que nós meditemos na paternidade de Deus. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Note que nesse texto, em determinado momento, ele começa a falar assim: por que vocês se preocupam com o que comer? É a primeira pergunta retórica de Jesus. A segunda é: por que vocês se preocupam com o que vestir? Notem os lírios do campo. Eles nunca teceram, nunca fiaram, e, no entanto, Salomão nunca chegou a vestir-se gloriosamente como nenhum lírio do campo. Quanto mais você vale do que um lírio do campo. E então Jesus ele parte para um desfecho lógico. Ele diz assim: não se preocupem dizendo o que vamos comer. Não se preocupem dizendo o que vamos vestir. Não se preocupem dizendo como vamos pagar o aluguel. Não se preocupem dizendo como vamos pagar o plano de saúde, como vamos comprar os remédios, como nós vamos pagar as escolas das crianças. Não se preocupem. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Por que os pagãos se preocupam com essas coisas? Porque eles não conhecem o Deus que cuida dos pássaros. Ele não conhece o Deus que cuida de cada lírio do campo. Os pagãos, os gentios, aqueles que não conhecem o Deus revelado na aliança, eles tinham os seus deuses. Eles não eram ateus. No tempo em que Jesus está falando, ele está se destinando a todos aqueles que estão fora da comunidade judaica, todos aqueles que adoravam outros deuses. Eles criam nos seus deuses, mas os seus deuses não tinham uma relação pessoal com aquelas pessoas. Quando eu precisava de algo, eu pegava, ia até o templo, oferecia um sacrifício, pedia uma boa colheita, e então eu acredito que viria uma boa colheita. O que Jesus está dizendo é que esse Deus que nós conhecemos não é o Deus dos pagãos. Não é um Deus que nós precisamos chamar a atenção dele com sacrifícios grandiosos. Lembre-se que quando Jesus ele ensina sobre oração, ele fala assim: não fiquem amolando Deus falando a mesma coisa todo dia. Não fiquem amolando o Eterno. Ele sabe do que você precisa antes que você peça. Porque Ele é o Pai Celestial. Feche a porta, entre no seu quarto, entre em espírito de oração, e o seu Pai Celestial que te vê, ou seja, Deus te vê, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você tem passado. É esse conhecimento de Deus sobre você e esse importar-se de Deus sobre você que leva o nosso coração ao descanso. Não adianta falar para uma pessoa que está ansiosa: não fique ansioso. Você tem que dar um motivo para ele descansar. Você tem que dar um racional para que ele possa se acalmar e confiar.
E é o que Jesus está fazendo. Ele está nos dizendo por que nós podemos descansar. Ele está nos dizendo por que nós podemos nos aquietar e nos recolher ao fato de que o Pai conhece e de que o Pai cuida. Eu quero contar duas histórias. A primeira história eu já contei nesse púlpito aqui, que foi uma experiência absolutamente radical que eu tive com a provisão. Esse tipo de coisa assim, né? Inexplicável que acontece. Eu fui fazer Jocum, eu viajei de Minas para Curitiba para fazer um curso que eu ficaria 5 meses longe da minha família e tinha uma mensalidade para ser paga. As 3 primeiras mensalidades elas tinham que ser pagas até o 3º mês para que eu pudesse ir para o prático em São Paulo e depois ir para o prático em Recife. E, cara, eu abri uma conta no Banco do Brasil e toda semana, quando tinha folga, eu ia lá na minha conta do Banco do Brasil. A família da minha mãe, com meu pai de criação, eles estavam muito mal financeiramente na época. Eles me disseram, a gente não pode te enviar R$1. E aí o meu pai biológico falou, não, tranquilo, a gente te manda um dinheiro. E aí, beleza. E toda semana eu pegava o meu cartãozinho do Banco do Brasil, né, e ia lá para sacar o dinheiro da semana. Na primeira semana, minha conta tinha 15 centavos, que era o que eu depositei lá para abrir a conta. Eu falei, não, aí beleza. Aí alguém falou, não, tranquilo, né? A gente paga a sua passagem, a gente compra um sabonete, compra uma pasta de dente, não sei o que lá. Beleza. Na segunda semana, eu fui e o saldo era de quanto? 15 centavos. E não, aí eu liguei para casa, não, com certeza, a gente vai depositar, não sei o quê. Resumo do resumo do resumo do resumo. Eu passei 3 meses com 15 centavos na conta. Eu precisava de um sabonete, alguém me dava um sabonete. Eu precisava de uma pasta de dente, alguém me dava uma pasta de dente. Tudo bem, eu fui sendo provido pelos amigos e pelas pessoas. Só que quando chegou no último dia, na última semana antes de ir para o prático, eu tinha uma dívida de R$2.000 para pagar, ou pagava ou eu não ia. Ótimo. Aí o diretor da base me chamou e falou assim, Jefferson, então, cara, se a sua família não pagar a dívida, e R$2.000 em 2004 era dinheiro. Se a sua família não pagar a dívida, tal, cara, a gente não vai ter como. Você vai, assim, a gente vai cancelar a sua matrícula, você vai perder o curso missionário. Eu falei, bom, é o que é, né? Aí, 2 dias antes do prazo, depositaram R$1.800 na minha conta. Minha família depositou R$1.800. Aí eu cheguei, saquei os R$1.800, continuou lá na conta 15 centavos, glória a Deus pelos 15 centavos, os 15 centavos mais abençoados da minha vida. Eu fui, entreguei o dinheiro na mão do diretor da base, aí ele foi gentil, falou, não, cara, muito obrigado, isso vai ajudar a gente a pagar algumas despesas aqui, mas está faltando R$200. E se esses R$200 não aparecer até a noite de amanhã, porque na noite de amanhã sua equipe viaja para São Paulo para passar 2 meses lá. Você não vai. Ótimo. Eu liguei para minha família, meu pai biológico falou assim, cara, eu não tenho. Não tenho. Não tem jeito. Aí eu dormi naquela noite e falei, Deus, é isso daí. É isso daí. O senhor já sabe tudo, eu vou ficar aqui blá blá blando aqui contigo. Eu vou deixar de perder o seu tempo e o meu, o senhor já sabe. Se o senhor quiser que eu vá, eu vou. Não sei nem como. Ótimo. Passou o dia, minha família não me ligou e tal. E aí, naquela noite, eu fui para o quarto para arrumar minha mochila para que eu pudesse encontrar uma maneira de ir embora de Curitiba, porque eu seria demitido do curso de missões. E quando eu já tinha arrumado a minha mochila e tal, me despedi do pessoal do quarto, quando eu fui pegar as minhas coisas para dormir, tinha R$200 debaixo do meu travesseiro. Eu falei assim, mas olhei, era R$200 mesmo, eu não estava delirando, eu não estava tendo um surto psicótico, nem nada do tipo. E aí eu falei assim, gente, alguém perdeu R$200 aqui dentro desse quarto aqui, ó. Tem uma coisa errada, R$200 aqui que não é meu. Aí um cara virou e falou assim, Jefferson, é o seguinte, a minha família me mandou um dinheiro para pagar a mensalidade desse mês e me mandaram R$200 a mais. E o Espírito Santo falou no meu coração que esses R$200 não era para mim, era para uma outra pessoa. E eu passei uma semana orando, Senhor, para quem esses R$200? E o Espírito Santo me disse, para o Jefferson. E eu coloquei nas suas coisas, esse dinheiro é seu. Luciano, de Manaus. Queridos, eu não disse para absolutamente ninguém que eu precisava
de R$200. Eu não sabia, no começo da semana, eu nem sabia, porque o dinheiro, os 1.800, chegou só um pouquinho antes. Então, nem eu sabia, nem ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus sabia. Meus queridos, eu poderia contar uma batelada de experiências aqui, importantes e relevantes na minha história pessoal, só que eu sei que esse racional todo é meu, são experiências minhas com o Senhor. O que eu estou desafiando é: vá e tenha as suas. Vá e tenha as suas. Vá e tenha as suas. Meus irmãos, nós precisamos reafirmar mais uma vez que o nosso trabalho não pode e não irá cuidar da provisão da nossa família. Não é o seu trabalho que paga suas contas. Deus, por sinal, te dá uma oportunidade de trabalho, te dá saúde para trabalhar, e por meio do seu trabalho, que é o cano, essa fonte abençoada transborda e abençoa a sua vida. Mas muitos de nós aqui poderíamos dar testemunhos de momentos na vida que você passou por desemprego, por perrengue, e não faltou nada na sua casa. Não faltou. Faltou aquele luxo a mais. Faltou aquela coisa a mais. Que quando vem, a gente dá glória a Deus, não é verdade? Quando a gente tem um dinheirinho a mais para fazer um luxo, é maravilhoso. Mas se você for dizer para mim: faltou comida, faltou, né? Não tem faltado. Não tem faltado. É por isso que quando o Senhor nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar recitando uma ideia que às vezes a gente conversou isso no pequeno grupo essa semana. Deus nos ensina a orar agradecendo pelo pão nosso de cada dia. Senhor, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Jesus ignora o fato de que aquele pão eu comprei com o meu dinheiro? Jesus ignora de que eu peguei a bolsinha de moeda lá de casa, fui na padaria com o meu dinheiro e comprei o pão e trouxe para casa? Por que Ele me ensina a orar por um pão nosso? Porque Ele nos ensina que é um Pai nosso que está provendo. Está provendo por meio do trabalho, está provendo, mas Ele é a fonte da provisão. Ele é a fonte da provisão. A gente, com certeza, vive num momento de muita ansiedade, e aqueles de nós que já sofrem com a ansiedade, já sofrem, né, de alguma maneira com isso, estão mais pressionados ainda por esse contexto. Eu não vou finalizar esse sermão dizendo: não fique ansioso. Isso é bobagem. Eu vou dizer para você o que Paulo diria. Paulo disse assim: ora, vamos usar uma lógica clara e simples. Se Deus nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, morto na cruz do Calvário, por mim e por você, para que houvesse perdão dos nossos pecados, não nos daria juntamente com Jesus, o que ele diz no texto? Todas as coisas. É lógico que todas as coisas são todas aquelas coisas que nós precisamos genuinamente para honrar a Deus e glorificá-lo. Não são todas as coisas que o nosso coração deseja. Deus não está comprometido com o nosso desejo, mas Deus está consciente das nossas necessidades. Se Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas. Todas as coisas. Meus queridos, se Deus fez o maior, Ele com certeza quer fazer o que é menor. Por que é que nós deixamos entrar na nossa cabeça que Deus não quer cuidar de nós? Se Jesus Cristo morto na cruz do Calvário é a maior prova do interesse de Deus na minha vida e na sua vida. Como nós poderíamos confessar a nossa crença e a nossa dependência do Evangelho e ao mesmo tempo não permitir que esse Evangelho apazigue a nossa ansiedade com relação ao futuro? Como nós poderíamos crer que Jesus morreu por nós e não desfrutar da segurança e da paz que isso dá? Todo aquele que está em Jesus precisa ouvir essas palavras. Portanto, eu te digo, não fique ansioso. Não fique ansioso. Concentre-se em buscar o reino de Deus
e a sua justiça. E todas estas coisas, as coisas do texto, comida, bebida e vestimenta, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: você imagina uma pessoa ansiosa, e esse sou eu, que Deus dá uma pessoa maravilhosa para caminhar junto, essa é minha esposa, e nós passamos um tempão com a Isabela fazendo o cursinho, e a gente sem saber, mais ou menos, como seria o futuro. Isso para mim era absolutamente difícil. A Isabela passou anos fazendo o cursinho, 3 anos, a gente não sabia onde ela ia passar. Então, onde é que ela vai passar? A gente não sabia. Eu era pastor em Itajubá. Ela veio para cá, passou aqui no Rio, e aí então, como eu vou para o Rio? A gente não sabia. Eu busquei 3 anos no Rio, campo no Rio, durante 3 anos. Ou seja, esses dias eu estava conversando com a minha esposa num tom de desabafo, num tom triste, dizendo o seguinte: eu me arrependo de todos os dias, cara, que eu gastei me corroendo de preocupação. Eu me arrependo, com sinceridade. Quantos dias jogado fora da minha vida? Será que vai dar certo? Será que vai? Cara, me desgastando numa ansiedade que, nossa, eu fico arrependido. Quando eu olho para trás, eu vejo que Deus já veio dando prova da fidelidade dele sobre a minha vida há muito tempo. É como quando Jesus está com os seus discípulos no barco, o barco está indo, vem a tempestade e eles ficam todos apavorados. E quando eles acordam Jesus, Jesus diz assim: gente, mas por que vocês ainda estão sem fé desse jeito? Jesus ele não tem tanta candura nesse ponto com os discípulos, por quê? Porque os discípulos já tinham caminhado com ele, eles já tinham visto uma série de coisas, por que eles não tinham deixado aquilo entrar nos seus corações e trazer calma? Como se Deus estivesse dizendo assim: Jefferson, que absurdo, cara, a gente já andou junto, a gente já viveu tanta coisa, você já tem tanta experiência comigo, ainda assim, ainda sem fé, e eu tenho me arrependido desse pecado. Eu tenho me arrependido, eu tenho dito: Deus, por favor, me ajuda. Em algum momento eu vou ter que aprender a descansar, eu vou ter que aprender a descansar em você. Eu não gostaria que você pudesse perder tanto tempo quanto eu. Eu gostaria que você pudesse seguir em frente, com a paz que Deus é capaz de te dar, porque Ele é o seu Pai. Eu não gostaria que você visse tantos anos se consumindo de ansiedade. Eu gostaria que você pudesse seguir, livre das amarras da ansiedade. Porque é isso que Jesus está convidando a mim e a você para fazer nessa noite. Portanto, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos. Vamos orar juntos? Jesus Cristo querido, Senhor, se Jesus, a nossa condição nesse momento é idêntica dos discípulos no barco, Jesus, que nós possamos nos lembrar de tudo que já vivemos contigo no passado, de todas as experiências vivas que o Senhor já nos deu, que nós possamos nos lembrar de todas as coisas que o Senhor já fez em nós e através de nós, e encontrar um ponto de descanso, Jesus. Jesus, a nossa sociedade ao redor tem vivido um momento de ansiedade, de incerteza, de insegurança, por tudo que tem acontecido. Mas, Jesus, nós te conhecemos pessoalmente. Nós precisamos ter uma visão diferente, porque o Senhor nos chamou a fazer a diferença. Jesus Cristo, derrama um bálsamo de paz nos corações machucados pela ansiedade aqui nessa noite. Que a gente possa voltar para casa, curtir a nossa família, curtir os nossos filhos, curtir o nosso cônjuge, agradecer pelo teto, agradecer pela despensa, agradecer pelo que temos, ao invés da gente se preocupar com aquilo que a gente ainda não tem, com aquilo que a gente ainda não alcançou. Nos dá um coração grato, Jesus. Jesus, nós te pedimos perdão, 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 do fundo do nosso coração,
por todas as vezes, Jesus, que a nossa paz foi roubada pelo noticiário, por todas as vezes que nós acreditamos que determinada figura política pudesse salvar a nossa nação e dar um novo futuro. Jesus, nós não confiamos em atores humanos, nós confiamos naquilo que o Senhor pode fazer através de pessoas, mas nós não confiamos em atores humanos, nós não reconhecemos salvadores humanos. Jesus, nós reconhecemos um Deus que cuida de nós, porque é o nosso Pai. E a prova cabal, última, definitiva, de que o Senhor se importa, de que o Senhor decidiu caminhar conosco, é Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Suas mãos estendidas na cruz significam esse ato maravilhoso de que agora nós somos incluídos na sua história, Pai. Nós somos incluídos na família de Deus, nós somos perdoados, nós somos lavados, nós fomos aconchegados. Jesus nos ajuda a internalizar essas coisas de tal maneira que a gente possa experimentar a paz prometida na Tua palavra. E que haja paz do Espírito sobre os corações, em nome de Jesus. Amém.